Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala CRTV Paraná, um espaço dedicado a discutir temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e toda a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e presidente do CRMV Paraná, e conduzirei neste episódio a fala com a nossa colega. Antes de mais nada, aproveite o momento para ativar a notificação e não perder nenhum dos nossos podcasts, dos nossos eventos, dos nossos episódios. Siga também no nosso canal do YouTube, comente, compartilhe se você gostar. Precisamos que todos tenham acesso a esse conteúdo, pois além de trazermos informações relevantes, queremos fazer com que nós conhecemos todas as áreas da medicina veterinária. No programa de hoje, vamos falar sobre o controle da raiva no Paraná. Para nos trazer um panorama sobre esse assunto, convidamos a chefe da Divisão de Vigilância Zoonose e Intoxicações da Secretaria de Estado da Saúde, a médica veterinária Rosilane Langer, para o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, Rosilane, pela sua presença. Nós é que agradecemos. É um prazer Gente, tê-la aqui, uma colega médica veterinária que faz parte da CESA, né? A nossa Secretaria de Saúde. Pois bem, eu queria inicialmente, Roselane, falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho, como é que é o seu papel como médica veterinária na CESA? Como foi que isso aconteceu? bom, eu já sou concursada desde 1989, né? Entrei na saúde e entrei na vigilância sanitária, só que em regional de saúde, na regional de Cascavel, onde o médico veterinário, nas regionais, e na maioria, e ainda é uma realidade, ele atua em todas as áreas, na área de alimentos, na área de zoonose, na área de vetores, né? Então, a gente tem um leque de responsabilidades na regional, e dentre elas, né, a raiva. Que bom. E aí é um ponto importante, né? O médico veterinário presente na saúde, ou seja, nós somos saúde única. Perfeito. Mas vamos ao assunto que é o de hoje, a raiva, né? Doença amplamente conhecida, conversada, mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo de falar, até mesmo entre nós, médicos veterinários. Então eu pergunto a você, doutora, como está a situação atual da raiva canina e felina no nosso estado do Paraná? Então, o Paraná, ele é considerado uma área controlada para raiva canina e felina, né? Que é diferente de uma área livre de raiva. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, ele reconhece como área livre, uma vez que não tenhamos mais caso em nenhuma espécie animal durante 2 anos. E essa não é a nossa realidade, infelizmente. A gente ainda tem raiva em bovinos, né, nos animais de produção, e não, embora que não tenhamos raiva canina, que é a variante 1 e 2, na forma urbana, né, que a gente chama de raiva urbana. Nós tivemos o último caso de animal, né, foi registrado no ano de 2005 com raiva canina, e nunca mais tivemos, embora que não era também autóctone, né? E nós tivemos também o registro de circulação da variante 3 em gato, com ocorrência lá em 2010, e em Curitiba também, um gato, e em 2019. E, por último, nós tivemos um caso de raiva em cão, também variante 3, né? Em Cascavel, em outubro do ano passado, em 23. No ano passado. Né? E reforçando assim, né, qual é a diferença? Porque a raiva, ela se manifesta de duas formas, ou na forma furiosa, que é a variante canina, daí 1 e 2 principalmente, e na forma paralítica. E a forma paralítica, ela provém de uma transmissão por meio do morcego, na maioria das vezes, né? Então, esses últimos casos que nós tivemos de raiva no Paraná foram provenientes da variante em decorrência
de agressão do animal por morcego. E um ponto importante aqui, é bom pensar para o médico veterinário dar as orientações adequadas, assim como para que a população saiba, né? Como é que eu devo proceder, né, preventivamente para não ter o contato com o vírus da raiva? O que os médicos veterinários devem estar orientando os proprietários nesse caso? Bom, todo caso que for suspeito de raiva ou mesmo positivo de raiva animal, né? Uhum. E hoje nós temos ainda um grande número de casos de raiva em bovinos. A exemplo que em 2023 nós tivemos 133 casos de raiva em bovinos. No entanto, a raiva em animais de produção, ela é uma responsabilidade da DAPAR e não da Secretaria de Saúde, né? Uhum. Mas uma vez existindo esse contato, as medidas de prevenção na população, elas se baseiam hoje praticamente na prevenção por meio de vacinas, no soro, né? Uhum. Então é a imunização que vai garantir, uma vez que a raiva ela é incurável, é uma doença que não tem cura ainda, Uhum. embora que tenhamos 3 casos na literatura, um deles sendo do Brasil, que teve cura. No entanto, essas pessoas, elas ficaram com sequelas, né, gravíssimas, inclusive, né? Uhum. E uma vez, então, da agressão, nós temos que trabalhar com as medidas de profilaxia, que é por meio do soro ou por meio da vacina, especialmente. Uhum. E quando a doutora fala em vacina, é vacina para o médico veterinário, para a população, o soro também, ou somente a ideia, a vacinação é para os animais? Não, cada caso é um caso, Tá. né? Então, no caso de humanos, vai depender da avaliação clínica, né, do médico veterinário. Então, qual é a principal orientação que nós damos? Mediante uma agressão, uma mordida, um acidente, né, por qualquer tipo de animal, a primeira medida é lavar o local com água e sabão. Uhum. E realmente não é mito, né, essa questão de lavar com água e sabão, por quê? Porque o sabão, uma vez que o vírus ele é chamado lipolítico, ele sofre ação imediata da ação do sabão e ele morre. Então, é a medida mais indicada no primeiro momento, antes de qualquer procura do serviço médico. E, por segundo, é procurar imediatamente o serviço de saúde. Certo. E daí, a depender da característica da lesão, né, da parte epidemiológica, se realmente o animal é positivo, que tipo de contato que essa pessoa teve com esse animal, Uhum. vai ser prescrito o tratamento. E o tratamento sempre ou com a aplicação de soro e vacina, ou só a vacina, em Uhum. algumas situações. Então, vai depender da gravidade do acidente, Certo. né? E para veterinários, que você perguntou, nós temos, especialmente como medida principal, assim, a vacinação que nós chamamos pré-exposição, que são 2 doses de vacina, uma no dia 0, a outra com 7 dias, e 21 dias após a aplicação da segunda dose, esse profissional deve ser submetido à sorologia, Uhum. para verificar qual é a titulação de anticorpos que ele apresenta, para ver se realmente ele está imunizado ou não. Uhum. Uma vez ele estando imunizado, a recomendação é que anualmente ele faça um reforço. Perfeito. E isso a gente sabe, a gente já conversou anteriormente, mas o médico veterinário deve buscar isso, né? E a gente sabe que a quantidade de vacinas possíveis ou disponíveis não é 100% para a nossa classe, correto? Não, Né? Então, isso é uma das coisas que a gente vem também buscando, mas né? Não é um ponto da doutora Roselane, mas a gente vem buscando, sensibilizando a todos a importância disso, né? Que os governantes, que a compra dessa vacina seja disponibilizada. na Né? verdade, doutora Adolfo, é o seguinte: nós temos sim vacina disponíveis, mas tem que caracterizar esse risco profissional.
Entendi. Ou seja, aquele veterinário que trabalha com um escritório, por exemplo, é prioridade tomar vacina? Não, né? Uhum. Mas aquele profissional que tem contato direto com os animais de produção, trabalha em laboratório com diagnóstico de raiva, ou mesmo em áreas que são mais endêmicas para raiva e que eles têm esse contato com os animais, esses profissionais são prioridades e sempre vai ter a vacina. Que bom. O que a gente não coloca como prioridade é em situações que acontece, é uma realidade, de falta da vacina. Daí a prioridade da vacina é para aquelas pessoas que sofreram um acidente, né, por uma agressão por um animal. Ah, que bom, que ótima notícia, né? Porque é uma das coisas que os nossos colegas às vezes nos trazem. Mas a doutora Rosilane, então, está nos esclarecendo isso. E que bom, né? Que eu acho que isso daí é realmente uma saúde única, evitar que o ser humano, nesse caso, se contamine com esse vírus tão ruim para a nossa população. E doutora, uma outra pergunta que é importante, né? E aí é um ponto, na verdade, é mais uma afirmação. Aí também cabe o nosso papel como médico veterinário de lembrar aos donos de animais, seja ele pet, né, a importância da vacinação para os animais, né, contra o vírus da raiva. Né? Nós temos aqui o Tecpar, por exemplo, é um dos produtores de vacina para os animais, né? E temos outras vacinas importadas também, mas é o nosso papel, né, doutora? Exatamente. E assim, a gente, embora aqui no Paraná nós não tenhamos mais campanhas de vacina, como era lá antigamente, né, que se fazia Em agosto, né? todo mês de agosto, né? Nós não temos mais campanha, não tem indicação nem de vacinação que já teve, por exemplo, vacinação perifocal que nós chamamos. Num tempo não tão remoto, nós fazíamos, a partir de um caso positivo, mesmo de morcegos, nós fazíamos um raio de 500 metros, a partir do foco, né, do caso índice, e fazíamos uma vacinação nesse raio, em todos os cães e gatos pertencentes a esse raio. Também, quando tinha caso de raiva bovina, nós também estabelecíamos um raio e fazíamos vacina. E essas ações, mediante estudos do próprio Ministério da Saúde, foi verificado que elas não traziam um impacto positivo em termos de controle da raiva relevante. Motivo pelo qual não se adotou mais essa prática. Nós temos como prática hoje somente a partir de um caso positivo de raiva, daí sim, mesmo que seja variante 3, né, proveniente de agressão por morcegos, como uma forma até de mais segurança, assim, para a população também não ficar tão aflita. Olha, teve um caso de raiva, foi o caso que aconteceu mais recente em Cascavel. Mediante esse caso positivo, nós fizemos um raio de 150 metros e vacinamos todos os animais. Mas era mais como assim para a gente ficar com a consciência mais tranquila. Entendi. E para também dar essa tranquilidade para a população, né? De que alguma medida foi tomada. Mas ela não tem um impacto hoje no sentido da parte técnica, científica, de que seja uma ação necessária de ser executada, né? Não, que bom, perfeito. Mas a gente ainda faz nessa forma. E é isso a importância, né, de nós, como médicos veterinários, estarmos avaliando os pacientes e também informar ao governo, né, quando acontece um caso ou quando tem suspeita, né? E nessa ideia desses casos, assim, eu vou fazer uma pergunta para a doutora, né? Como é que é o monitoramento e o controle desses casos de raiva em morcegos e em animais? O que nós, como profissionais, devemos fazer? Como que a gente pode fazer isso? Essa notificação para a CESA? Bom, a primeira coisa realmente é a notificação, né? Então a gente orienta e trabalha com educação e saúde que todo caso suspeito de raiva ele é de notificação compulsória, então obrigatoriamente o profissional ele deve notificar, precisa notificar
às autoridades sanitárias, né? Uhum. Tanto raiva da área urbana como na área rural, que já não é uma competência da saúde, como eu disse, é da DAPAR, mas ela precisa ser notificada, né, em qualquer animal. E a outra questão é nós trabalharmos nós trabalhamos também, que nós chamamos de monitoramento do vírus rábico, que é por meio de uma coleta de amostras, né, é uma atribuição dos municípios, de coletar a amostra cerebral e encaminhar para o laboratório para análise de qualquer animal que sofra um acidente, né? Nas margens de BR ou mesmo na cidade. Por quê? Se o animal foi atropelado, especialmente atropelado, ou proveniente de clínicas cujo animal foi a óbito com sintomatologia neurológica, né? A gente pede, então, que esse material seja coletado, encaminhado para o laboratório, que ele funciona como um serviço de vigilância, né? Ele é um alerta numa eventualidade, porque o animal que está com raiva, ele tem um comprometimento neurológico. E uma vez ele tendo comprometimento neurológico, ele está com seus movimentos comprometidos. Então, essa possibilidade dele vir a sofrer um acidente, um atropelamento, é maior. Entendi. Certo? Então, a gente faz a vigilância com esses casos que eles funcionam como sentinela. Né? Então, pensando até mesmo, doutora, tô lá na clínica, vem um animal com sintomatologia, sem um histórico específico, a gente pode, então, deve, na verdade, fazer essa coleta. Exatamente. Tá. Uma vez, anteriormente, nós tínhamos um problema assim, que comprometia essa coleta de amostras, que para enviar para o laboratório tinha que ser a cabeça inteira do animal, né? Ou abrir e retirar o cérebro. E existe uma certa resistência dos animais que morrem nas clínicas, né, por parte dos tutores, em função da parte sentimental, e isso implicava numa não coleta por conta da resistência do proprietário, uma vez que, lógico, ele tem que autorizar essa coleta, né? Mas hoje a forma de coletar é pelo forame magno do hospital. Então, só introduz Agulha. uma seringa Tá. de insulina, sem a pontinha assim. Então, faz um cortinho de 2 centímetros, introduz a seringa, é super fácil a coleta. E então facilitou bastante, né? Mesmo que o animal não vai ser decepado, não precisa entregar a cabeça, né, do animal. Então, isso facilitou bastante. E, doutora, aproveitando, aonde que a gente encontra essa informação? De como coletar? Está no site da CESA? Tá, nós temos o manual, né, do LACEN, de coleta de amostras, que vem especificado certinho como fazer. Mas, na eventualidade também de algum profissional né, do serviço privado tiver interesse, a gente pode também viabilizar essa capacitaçãozinha, né, de uma visita no LACEN. O pessoal lá é muito bacana, é bem acessível, né? Então, a gente consegue também viabilizar essa forma de capacitação, treinamentozinho ali, para ele fazer a coleta, que é muito tranquilo, muito. E aí a gente coleta e envia para a prefeitura local, né? Para a prefeitura, para a vigilância do município. Tá. Onde tem o VZs, né, que são poucas no estado, infelizmente ainda, pode ser encaminhada via o VZ. Ou para o Serviço de Vigilância em Saúde, né, dos municípios. Interessante. Então, vamos colocar no nosso link ali informações a mais para vocês, para que vocês possam ter essa informação. Muito importante, né? Doutora, da mesma forma, se eu encontrar um morcego, se eu encontrar, como já, no exemplo, na minha casa já aconteceu de aparecer um morcego, eu devo pegar esse morcego, como é que eu devo proceder? Isso. Se você puder nos ajudar. Extremamente importante a tua pergunta, por quê, doutor? Os morcegos, eles sempre são considerados de potencial risco para transmissão de raiva. Por quê? Porque a gente não conhece o período de incubação desses animais, ela é desconhecida, ou seja, desde o momento que ele contraiu o vírus até a apresentação dos sintomas, e isso varia muito, é muito longo esse tempo, né? E é desconhecido.
não tem uma segurança como no cão, né? Nos outros animais que a gente tem uma possibilidade maior de definir esse período de incubação, né? Uhum. E uma vez não conhecendo o período de incubação, então o morcego ele pode estar contaminado, né, com o vírus e não apresentando sintomatologia. Motivo pelo qual a orientação primeira, nunca toque no morcego. Ah, mas eu peguei só com a mão, só na pontinha do dedinho. Soro e vacina. Tá. O paciente vai ter que passar, né, o dia Uhum. que tocou. Então, a orientação é que nunca toque nos animais, procure o serviço de saúde imediatamente, ou a vigilância, né, em saúde, comunicando que apresenta, né, tem um animal morto na sua casa, ou um animal vivo que está no chão, ou na cortina, ou no teto, né, e que não toque nesses animais, que essas pessoas, elas têm a habilidade necessária para fazer a captura. No caso de encontrar um morcego no chão, significa que alguma coisa está errada com ele, que ele está doente, né? E o risco de ser raiva é grande. Então, o que a gente recomenda? Ou de se proteger com luva, com pano, né? Uhum. Pote, balde. Você vira o balde, deixa lá. Eu já fiz isso na minha casa uma vez. Coloquei, mas para eu mesmo coletar, né, na hora. Era noite, eu coloquei o balde e só que esqueci de colocar um peso em cima do balde. Quando eu vi, o balde andava lá em casa, estava andando, né? Com o morcego andando com o balde lá, passeando de balde na casa. Então, coloca um pezinho em cima, né, para não acontecer comigo, e chame a autoridade sanitária, né? O pessoal da vigilância vai lá, faz a coleta, que é extremamente importante, né? Vou aproveitar esse gancho de que no Paraná, em 2024, 2023, nós tivemos entre as coletas da agricultura e da saúde, que a nossa é um número bem mais expressivo, nós tivemos 90 morcegos positivos para raiva. Nossa. E esse ano nós já estamos com 55, só na saúde, né? Então, Isso no Paraná. No Paraná. E daí, esse ano, por exemplo, eu até anotei, desculpa, desse ano, os dados desse ano, por exemplo, quais os municípios de maior ocorrência de animais positivos? Foz do Iguaçu, com 36%, Curitiba, Cascavel e Tibagi. São os municípios que nós mais tivemos animais positivos para raiva. Olha, Curitiba, né? Curitiba. E o que acontece, doutora Adolfo? É o seguinte, o homem que está invadindo o espaço do morcego e não o morcego invadindo o espaço do homem, né? Como o homem está invadindo com desmatamento, com as mudanças climáticas e tudo mais, e a escassez de alimento lá na mata, o que o morcego faz? Ele sai de lá e vem para a área urbana, né? Então, são geralmente, hematófagos são poucos que a gente encontra, mas já ocorreu. Mas geralmente são morcegos insetívoros, né? E que vêm à procura de alimento. E daí se albergam, achando um ambiente favorável, né? Um sótão, um local gostoso, quentinho, escurinho. É ali que eles escolhem para fazer a moradia. Passeio público ali tem bastante, eu vejo que muitas árvores, né? Isso. Então ali eu morava ali perto e tive também a infelicidade de aparecer um morceguinho lá no meu banheiro também. Então, com certeza. Então a gente tem que ter essa preocupação e, inclusive, evitar um sistema de tela, né? Para isso é importante. que os morcegos adentrem dentro das residências. Lembrando também, só aproveitando, que o morcego insetívoro ele é protegido por lei e é proibido de matar, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que é necessário preservá-los, porque eles têm uma função imensamente importante com relação à polinização de plantas, comer insetos, até dengue, eles ajudam, né? Porque eles então, é o ecossistema, né? Isso. Manter o ecossistema. Né?
Os frugívoros, insetívoros, principalmente, eles daí se alimentam de insetos que Importante, são... né? Não é sair matando morcego, pelo contrário, temos que Exatamente, preservá-los e exatamente. preservar, né, o ambiente para que eles não Isso, tenham que nos invadir, digamos assim, ou nós exatamente. invadirmos as casas deles. Doutora, aproveitando, né, falamos de morcegos, falamos ali de cães e gatos e animais silvestres. Exemplos, como você falou, a doutora falou ali na rodovia, o animal foi atropelado por um carro. Também deve ser feita essa coleta. Como é que funciona com os animais silvestres? Os animais silvestres também a gente faz a coleta, né? Sempre que forem atropelados. Mas uma questão importante que ocorre muito acidente, às vezes é em zoológico, ou mesmo tem gente que tem particular, ou vai fazer um passeio na mata hoje, né? Com esses safaris, Uhum. de agressão por morcego, né? Agressão mesmo, É, ou mesmo dentro de casa. Então, nesse caso, quando se tratar de agressão por morcego, sempre também as pessoas vão precisam tomar a vacina, tá. certo? Serem vacinados. Então, o motivo pelo qual a gente também orienta e reforça lavar com água e sabão Uhum. sempre que possível, né? Que verificar que houve uma mordida, né? Uma agressão, um acidente por morcegos, Uhum. mas procurar o serviço de saúde imediatamente, quer o serviço público, quer o privado, que todos os Uhum. profissionais têm essa responsabilidade de notificar imediatamente e tomar as medidas, né, Uhum. necessárias com relação à vacina, o soro, e aí vai depender da avaliação do clínico, né, para Uhum. prescrever qual a necessidade de soro e de vacina, ou só de vacina. Por isso que a gente coloca sempre muito a importância da nossa profissão, né? Nós estamos diretamente ligados a doenças, a zoonoses, né? No caso a raiva aqui, só lembrando que é uma zoonose, né? Então temos que estar informados para levar a informação, temos que estar sabendo também até mesmo dos números, né? Ah, eu moro em Foz do Iguaçu, a incidência é 36%. Curitiba, mas Curitiba é no meio do estado. Não, precisa também ter esse cuidado, né? E informar os nossos clientes. Então, esse é um ponto que nós precisamos estar sempre lembrando. Olha, se você pegar um morcego, nós temos que saber o que fazer, né? Então, vai aí um alerta e uma lembrança para todos os nossos colegas. Bom, doutora, a gente já falou muito aqui sobre o fator do papel do médico veterinário, mas eu queria que a doutora pudesse deixar uma mensagem final, né, para os nossos colegas que aqui estão, né, mas também, de uma forma geral, para que você pudesse finalizar a nossa entrevista, mas o que que a gente pode ter como ideia? Então, eu vejo assim o papel do médico veterinário no controle e na prevenção da raiva assim fundamental, né? Eu acho que são três aspectos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro deles é a notificação, né? Lembrar que o diagnóstico oportuno é muito importante. E daí a gente pode pensar assim, o profissional está lá na ponta, pensar, não, mas a gente não tem, ela acabou de falar que não tem raiva, transmissão de raiva canina no Paraná. Mas nós temos essa possibilidade da transmissão pela variante 3, né? E a variante 3, ela, que é por transmissão via morcego, ela não manifesta-se por meio da forma furiosa, e sim da forma paralítica. E isso pode haver uma confusão com outras doenças, especialmente sinomose, que tem essa característica de ser uma doença também neurológica. Então, se atentar, né, para a possibilidade de tratar-se de um caso de raiva. E daí que a epidemiologia é muito importante, a anamnese é muito importante nesse sentido. Eu acho que outra questão também que é importante salientar, que o fato de nós não termos raiva canina, né, do vírus, circulação do vírus canino, isso também se deve à imunização dos animais, né? Os estudos mostram que se 80% da população estiver vacinada, que é a vacinação de cães, eu até coloquei, não se faz mais campanha, mas isso não elimina
a necessidade de as pessoas vacinarem os seus animais, né? Nas clínicas, manter o esquema de vacinação em dia para raiva, e isso também é uma responsabilidade do tutor, do veterinário, de estar passando essa informação para os tutores, né? Porque uma vez que 80% da população canina esteja vacinada, é suficiente para nós quebrarmos o elo de transmissão da circulação do vírus, né? Perfeito. Então, manter os animais vacinados ainda é uma prática que está valendo. Sim. Né? Eu deixo bem claro, não se faz mais campanha, mas fazer uma intensificação de vacinas, essa orientação para os tutores é fundamental. E esse é o papel do médico veterinário, né, que nos ajuda e muito para manter a raiva controlada no estado do Paraná. É isso aí. Então, meus colegas, muitas informações, dados para vocês, para que vocês possam utilizar na sua rotina clínica. Usem. No caso, vou só reforçar, doutora. Curitiba, 36%. Desculpe, Foz do Iguaçu, 36%. Curitiba, 10%. Cascavel, Tibagi. Então, tenhamos esses números para que nós possamos falar para os nossos clientes e reforçar a importância desse ato. Vacina é importante para o ser humano, é importante para nós médicos, para os animais, para os médicos veterinários. Agradeço muito a sua presença, doutora Roselane. Você quer agradecer. E aproveito para parabenizar todos os colegas médicos veterinários que fazem a nossa saúde única. Médicos veterinários que se dedicam à vida pela pesquisa, pelo trabalho, que muitas vezes nós não vemos, mas que graças a vocês, médicos veterinários que estão na saúde, nós temos saúde. Então, muito obrigado pelo seu trabalho. A gente te agradece imensamente essa oportunidade, né, de nós estarmos falando das nossas ações enquanto serviço público, né? Acho que é importante. É isso aí. E só aproveito também para lembrá-los do nosso guia institucional que nós temos agora, nós lançamos, um guia que justamente o Conselho tem todas as suas, o que faz, como faz. Então consulte também, está de forma digital, mas venha até o nosso Conselho, aos nossos eventos que nós estamos entregando. Tá bom? Então, muito obrigado. Agradecemos a todos que estiveram conosco nesse episódio. Como a gente fala e falou no começo, se você gostou, curta, compartilhe, leve essa mensagem para mais pessoas, para a sociedade, para que realmente nós mostremos o nosso valor como médicos veterinários e zootecnistas do Paraná. Muito obrigado e fiquem com Deus.